Olá, meu querido, tudo bem? Vamos aqui aprender um pouquinho sobre padrões de projeto estruturais. Especificamente, vamos ver três exemplos. O primeiro deles será o padrão de projeto Adapter, o segundo será o padrão de projeto Bridge e o terceiro será o padrão de projeto Composite. Eu estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto e eu vou criar um projeto no Quarkus Java. O bom é que a gente pode construir o padrão de projeto, que é algo bem clássico da área de orientação a objeto, com algo que é relativamente recente, que é a plataforma de desenvolvimento, o microframework Quarkus, onde se permite que programemos em Java no ambiente web, tá bom? Então vamos lá, eu estou aqui pronto para criar o projeto. File, new file, new project, new Java project, Quarkus, provided by Quarkus, e vamos em frente. Escolher aqui Maven, escolher uma versão de plataforma, escolher uma versão do Java, vou chamar br.padrões-projeto, vou chamar de Quarkus-PPE-P1, padrão de projeto estrutural, padrões de projeto estruturais, parte 1, vendo aqui 3 padrões. Aqui eu dou Enter, BR Padrões de Projeto é o nome, não precisa incluir código de Start. Vou adicionar aqui os mesmos que eu costumo utilizar aqui nos últimos projetos, essas extensions, REST Easy Classic, Small Rai, Open API, pode ser. Tá? A gente talvez não precise, mas pelo menos essa REST Easy Classic aqui será necessária. Vamos salvar o nosso projeto. Vou colocar aqui em D2 pontos Quarkus, aqui em Quarkus, e vou clicar em Generate Here e vamos criar aqui o nosso projeto com a pasta Quarkus-PPE_P1, onde vai conter aqui os arquivos de projeto destes 3 exemplos, tá? Então vamos lá. Bom, em relação ao padrão Adapter, nós temos aqui um site bem interessante, refactoring.guru, que nos explica algumas coisas. Olha que imagem legal. Um adaptador de carro para trilho, tá? Então você tem um carro e aqui a classezinha Java, alguma coisa assim, dirigindo o carro, tá vendo? E como se diz no Tocantins, um trem aqui, né? E literalmente um trem, né? Porque tem um trilho. Mas esse trem é no meio. Aqui é o adaptador que faz com que o carro consiga andar no trilho, tá? Então, o adapter é uma classe, é um conjunto de classes que utiliza de herança, porque envolve a estrutura. A gente está trabalhando com estruturas aqui, converter uma estrutura para outra, e a gente acaba nesse contexto trabalhando dessa forma. Eu vou criar aqui então um exemplo. No caso de um projeto web, seria você mandar uma notificação. Suponha que o seu sistema mande notificações por e-mail, por SMS ou outras formas. E de repente surge uma nova tecnologia, você está programando e quer mandar notificação por essa nova tecnologia, ok? Só que infelizmente você tem que continuar usando a velha tecnologia. Já está construída, gastou muito dinheiro com aquilo, aquilo ali já está pronto, então você tem que pegar o seu projeto Java Quarkus e mandar uma notificação por uma antiga classe, tá? Pode ser que você construa uma nova classe no futuro, mas agora você tem que usar a classe antiga. E aí, como é que você faz, certo? Uma maneira é criar um adaptador, um beijabim, né, como a gente costuma dizer, que vai conectar de um para o outro e fazer com que a nova tecnologia rode e a velha tecnologia seja executada, e assim você consegue
fazer acontecer o que se propõe. Então, vamos criar um exemplo nesse sentido. Então, aqui eu posso criar, tudo começa com um conceito de notificação. Então, a sua missão é criar uma notificação, né? A gente criaria aqui um new file, e eu vou chamar ele de interface, né? Notification Service. Então, você tem que notificar o seu usuário de alguma coisa. E deixa eu aumentar aqui o tamanho para facilitar aqui o nosso trabalho. Então, Notification Service define o comportamento esperado para enviar uma notificação. Então, aqui é a nossa classe atualizada de notificação. Lembrando que essa notificação pode ser por WhatsApp, por SMS, por e-mail, por push notification. Aqui eu vou deixar, para fins didáticos, uma coisa genérica, né? Um output no print line, ali no out print line, né? Para que a gente possa ver como se fosse um exemplo de notificação. E aqui é o projeto que eu estou fazendo de notificação. Então, no caso, a notificação ela será enviada pela mais nova tecnologia que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu vou ter que conectar com uma classe legada de notificação para mandar com a tecnologia antiga. Então lembre-se disso, se você está trabalhando numa empresa ou num local onde você quer aprender, quer aplicar tudo que há de novo, mas nem sempre é assim. Você quer fazer com que o seu conhecimento novo seja aplicado para a empresa, mas às vezes a empresa tem tecnologias antigas, legadas. Você tem que costurar ali o que você sabe com o que a empresa tem e assim criar essa sinergia e utilizar o que você tem agora. Claro que no futuro você pode migrar aquela tecnologia antiga de mensagens, de notificações para o que você tem hoje de mais novo. Mas enquanto isso, faça então os adaptadores. Então aqui está uma classe que seria, uma interface que seria utilizada para o envio de notificações. Public Interface Notification Service, onde você tem a função Send Notification e uma string com a mensagem aqui do message que será enviado. Aqui ele está reclamando que não tem a pasta do adapter, vou mover para dentro dela, pronto, criou Java BR padrões projeto /adapter e aqui está o Notification Service. Aqui dentro uma interface, tudo começa com ele e então a gente pode prosseguir. Bom, aí existe a tecnologia antiga. Então, eu vou simular aqui a classe da tecnologia antiga, External Notification System. Aqui é uma tecnologia antiga, tá? É um sistema externo que cria uma mensagem de alguma forma antiga que eu preciso usar para integrar com o que eu estou fazendo de novo. Então, no momento, eu tenho que usar o que ele me deu. Suponha que a empresa falou, você tem que usar essa classe aqui, ela é antiga, mas já está madura, vai ter que usar ela aí nesses próximos 2 anos, quem sabe no futuro você mude. Tudo bem, então vamos usar. External Notification System representa aqui o sistema externo que usa uma interface incompatível com a nossa, e a nossa missão é adaptar, é compatibilizar uma com a outra. Tá? Então aqui é a implementação desse serviço externo. Imagine que este é o código que não podemos modificar, a gente só pode usar. Então aqui dentro eu tenho um código fixo, tá? Aqui, claro, no nosso exemplo tem apenas 18, 17 linhas de código, mas aqui poderia ser 1.350 linhas de código fixas, eu não posso mudar, e ele vai enviar uma mensagem pelo sistema externo aqui de alguma forma, pode ser, por exemplo, asterisco por telefone, uma mensagem fonada, né? Uma mensagem por SMS fonada ao mesmo tempo, e com um e-mail lá para a rede de TV, de televisão, para ela saber que esse sistema mandou, por algum motivo a televisão, a rede de televisão está interessada, a TV aberta, enfim, tem várias coisas que acontecem aqui, estou dando exemplo, de por que você não poderia mexer. Tem várias coisas que acontecem que para trabalhar isso aí, para alterar, teria que ter uma reunião, várias reuniões para poder mudar. Então eu estou considerando isso aqui fixo, eu não posso mexer o sistema externo de notificação. Eu posso mexer sim nesse Notification Service, porque esse é o meu, só que aqui é uma interface. Eu vou ter que então trabalhar para que ela funcione. Claro, eu tenho que criar então o meu Notification
adapter, tá? Que é a minha classe concreta que vai implementar o Notification Service, porque é uma interface aí, tá? Eu preciso, claro, implementar os métodos, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou criar aqui uma classe new file notification adapter.java. Essa classe notification adapter.java, o que ela faz justamente, conforme o nosso chat. Notification Adapter adapta External Notification System para a interface Notification Service e é uma classe adaptadora que implementa a interface Notification Service e usa o External Notification System, aquela travadona que eu não posso mexer, para enviar a notificação. Então é isso que eu vou usar agora. Essa Public Class Notification Adapter implementa a Notification Service. E aqui dentro eu vou ter então o meu Private External Notification System, External System, e ele vai poder comunicar com ele. De que forma? O nosso construtor, a gente acaba conectando aqui, ó, Notification Adapter, pega o external, o antigão, e conecta no recente, aqui como um external. Quer dizer, eu estou fazendo a construção de um T, né, de um Benjamin, né? Estou pegando o novo e conectando no velho aqui para eu poder usar um outro depois. E aqui a função de enviar a notificação, a gente adapta o método para que ele utilize o sistema externo. Veja que eu estou aqui, ó. Essa classe eu estou mexendo nela, é minha classe nova. Ela pega a classe antiga, que é o External System, e usa Send External Message e manda a mensagem pelo antigo. Então veja, o meu sistema usa o novo, mas internamente ele conecta com o velho, com o legado, melhor dizendo, e manda a mensagem por ele. Tá? Então é isso, gente. Agora vamos criar uma tela aqui, ou melhor dizendo, uma chamada no Quarkus, para que a gente possa ver isso funcionando. Comumente, os recursos, nesse caso, têm o final resource. Aqui não será diferente, será new file aqui, notification resource.java, para que eu possa testar chamando do meu navegador, tá? Então eu poderia colocar aqui o comentário, notification resource expõe um endpoint REST usando o Quarkus, onde o adaptador é injetado para possibilitar a comunicação com o sistema externo. Eu tenho aqui um conjunto de bibliotecas que eu já vou importar aqui para que funcione. Daqui a pouco ele para de reclamar delas. E eu tenho a minha classe Notification Resource. E aí eu vou criar o quê? Aqui eu vou precisar de um Notification Service. E eu vou injetar justamente essa conexão aqui agora. Vamos lá, aqui. Notification Resource, configurando o adaptador com o sistema externo. External Notification System, External System. Eu crio um External System. Pego o meu novo serviço e crio ele aqui com a conexão no sistema externo. Então, o meu construtor é o meu novo Notification Adapter, o meu Notification Service, é plugado o meu adaptador e plugo o External System. Se você considerar esse aqui um T, ó, esse aqui é o T, esse que está no meio. E de um lado é a tomada de um jeito e do lado direito, aqui dentro da função, é a tomada do outro jeito. Então, esse Notification Adapter está conectando os dois. Igual no exemplo aqui, seria esse cara, adaptador carro para trilho. De um lado um trilho, do outro lado o carro. Então, o trilho aqui seria o External System e o carro seria aqui o Notification Service, por exemplo. E esse Notification Adapter seria esse trem, né, como diz no Tocantins, é o adaptador carro para trilho aqui. Ou um T, um Benjamin. Eu estou plugando um no outro aqui, nessa linha 24. Tá? E depois que eu plugo aqui, né, no meu Notification Resource, que é basicamente o construtor dessa chamada, então eu posso dar um get aqui para a gente ver, para a gente chamar as notificações. Public Response Notify, request para mensagem, passa a mensagem que eu quero notificar e ele vai enviar ela no padrão antigo, mas chamando a função nova aí. Ela dá um Notification Service Send Notification Message e retorna o status aqui. Response OK, notificação enviada com sucesso, considerando que foi enviada com sucesso, tá? E por baixo dos panos ela vai enviar essa notificação. Aqui se eu clicar Ctrl Click, ele vai enviar a notificação por aqui, certo? E vai dar um Send Notification nessa mensagem
Aí ele coloca aqui pelo sistema externo, aqui, ó, enviando mensagem pelo sistema externo, a mensagem vai aparecer. Vamos testar isso aqui, vamos. View terminal, vamos abrir o terminal e dar um Quarkus Dev aqui para começar o modo de depuração e assim testarmos essa chamada. Espero que você tenha percebido. Lembrando que o código-fonte está disponível para download. E você pode, então, mexer, guardar, principalmente armazenar, né, entender e guardar, porque você pode usar esse mesmo arcabouço para fazer um monte de outros projetos, vários outros adaptadores que você precisar. Esse é o mesmo princípio. Quanto mais você for usando, mais você vai se ambientando, tá? Então vamos lá, vamos esperar ele terminar de iniciar o nosso querido Quarkus. Ele vai iniciar aqui na localhost 8080, e aqui ele já está ouvindo lá agora, ó, http localhost 2.8080. Vou colocar aqui localhost 8080 barra, vamos ver o resource aqui. Esse path não precisou, posso remover aqui. Mensagem. A função se chama notification notification resource. Tá faltando um path aqui, né? Eu tenho que ter o path, senão não vai chamar. Bem aqui em cima. Path notificar. Vamos importar o path de volta. Volta path. Aqui, notificar. Pronto. Localhost 8080 barra notificar. Enter. Vamos ver se ele processa aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Enviando mensagem pelo sistema externo, null. Funcionou sem funcionar, porque ele mandou null, né? Então, mas eu tenho que mandar uma mensagem aqui, ó. Interrogação, mensagem igual. Olá, pessoal. Olá, underline pessoal. Vamos lá? Ó, notificação enviada com sucesso. Tá? Aqui ele me deu só que foi com sucesso. E a mensagem que foi por baixo dos panos? Pode ter ido por SMS, pode ter sido enviada por WhatsApp, um e-mail para a televisão aberta, para ele saber que foi enviada essa notificação por algum motivo, para o rádio, para alguma coisa ele pode ter feito, tá? Então tem 1350 linhas lá, eu não sei como é que está lá, mas eu enviei essa notificação. Aqui você pode ver no Quarkus, ó, enviando mensagem pelo sistema externo, 2 pontos, olá pessoal. Então, ele enviou por aqui, tá? Então foi isso que ele fez para fins didáticos, está aqui, enviando mensagem pelo sistema externo, olá pessoal. Então esse foi o exemplo do adapter aí no Quarkus, tá bom, pessoal? Vamos partir para o próximo exemplo agora. Temos aqui o bridge, que significa ponte, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui também o nosso exemplo aqui de bem interessante aqui nesse site. Refactoring Guru, ó, bridge, também conhecido como ponte. Olha só que legal aqui, ó. As televisões, os monitores querendo se conversar com seus controles remotos, tá vendo? Então, é um padrão de projeto estrutural que permite que você divida uma classe grande ou um conjunto de classes intimamente ligadas em duas hierarquias separadas. A abstração e implementação podem ser desenvolvidas independente uma das outras, tá? Então, aqui no nosso exemplo, nós vamos criar um exemplo de abstração que permita essa mobilidade para a web, né? Nossa proposta aqui são aplicações web. Vamos usar um botão que tenha cor que possa variar e que tenha shape que possa variar o formato. Então tem cor vermelha, amarelo e azul e tem shapes circular, elíptico e quadrado, né? Basicamente esses três. Então eu posso ter um botão quadrado amarelo, eu posso ter um botão circular vermelho, eu posso ter um botão azul retangular. E olha só, eu posso ter todas essas combinações. E ainda poderia ter mais combinações ainda de outros elementos, mas estou usando cor e shape. Já pensou se tivesse um terceiro, um quarto item, atributo, para fazer uma multiplicação escalar? Olha quantas possibilidades. Então, a bridge faz essa ponte. A bridge que faz a ponte entre
os dois tipos de classe, tá? Então nós vamos trabalhar nessa forma aqui, para que a gente possa perceber isso. No caso, então, eu vou criar aqui uma pasta chamada bridge, vai ser irmã de adapter, e aqui eu vou criar os botões. Vou criar uma pastinha aqui de color, para as cores dos botões, vou criar uma outra pastinha chamada shape, para ter os tipos dos botões. Perceba que você pode criar pastinhas dos seus botões e ficar todas elas organizadas, e nos futuros projetos que você for fazer, você já usa essas pastinhas, essa bridge aqui, e ela já vai te dar tudo o que você precisa em relação a botões. Se você precisar fazer alguma coisa a mais, você adiciona novas pastinhas, novos formatos, novas características dos botões, e assim você tem tudo pronto para ser reutilizado, né? Que também é um bom princípio da engenharia de software, que é a reutilização de código. Então tem aqui color e shape, vamos criar em relação a color. Primeiro vou criar uma interface aqui, new file, a interface chama-se buttoncolor.java. Essa button color é simplesmente uma interface aqui para chamar de minha. Tá dentro de adapter, né? Não, bagunçou aqui, padrão de projeto, não bagunçou não. Padrão de projeto, adapter, bridge é a irmã dela, né? É irmã. Veio. Bagunçou aqui, vamos ver se agora saiu. Isso, saiu. Adapter, o primeiro exemplo, né? E agora bridge é o segundo exemplo. Não pode estar uma dentro da outra. Então tem aqui, está mexendo no... Cadê o botão? Sumiu. Vamos procurá-lo, que ele se perdeu em algum lugar por aqui. Ou não salvou. Salvou. Deu nosso botãozinho querido. Fechar esses carinhas aqui. Esse exemplo já foi. Botão, cadê você? Sumiu, tá bom, sem problema não. A gente cria ele, não salvou, né? New file aqui, buttoncolor.java. Esse cara aqui que eu quero. E ele é uma interface. Aí tem a função getColorCode. Ela tem que ser implementada pelos botões que eu criar. Então eu posso criar botões de múltiplas cores aqui. Eu vou criar 3 cores de exemplo para que a gente consiga trabalhar, tá? Então a primeira seria criar um botão vermelho, chamar ele de Red Color Java, tá aqui. Red Color implements button color, e o Get Color Code é isso, ó, RGB, R máximo, G mínimo, B mínimo, código de cor vermelho. E aí daí eu posso criar outros, né? Vamos criar aqui também blue, azul, né? No caso blue color, né? Vamos criar mais uma, bluecolor.java, que é o que? Simplesmente a cor azul, R, G e B, o blue, que é o máximo aqui, ó, código da cor azul. Vamos criar mais uma pasta, criamos um botão vermelho, um botão azul, vamos criar um botão amarelo, yellow color.java. Então esse yellow color, ele é um botão amarelo. E você já percebeu que eu posso criar infinitas possibilidades, né, praticamente aqui, de cores. RGB, ó, a mistura de R máxima com G máxima, eu tenho o amarelo. Ó. FF no R, FF no green, 00 no blue, eu tenho o amarelo, que eu misturei vermelho com verde. Enfim, eu posso ir criando, ó, o importante é que está tudo dentro dessa pastinha, e eu posso organizar aqui todos os botões que eu quiser, todas as cores que eu precisar no meu sistema web. Bom, da mesma forma eu vou criar o shape, afinal de contas nós vamos criar a cor de um lado, shape do outro, e a gente faz a ponte que liga os dois, a ponte que liga as duas características. Então eu posso variar as duas características com flexibilidade, porque a ponte me permite essa conexão. Então eu vou agora na pastinha shape,
e vou criar a minha classe abstrata de botão shape aqui. New file, posso criar aqui botão shape.java. Esse botão shape.java, eles vão trabalhar com o color button color, por isso que eu já importo ele aqui também. E aí, dentro dessa classe, que ela não é concreta, que ela ainda é abstrata, eu vou implementar elas aqui dentro de shape, e ela vai levar uma cor. Aí ela faz a ponte, ela vai ter aí uma composição, né? Vai uma agregação aí, ó. Protect button, color, que é a cor do botão. E a minha construção, o meu construtor dele, vai receber justamente essa cor. Então, quando eu chamo o botão shape, eu passo a cor do botão que eu quero, o botão color, dentro dele, e aí eu atribuo essa cor aqui dentro dele. Tá? E aí eu vou criar um método abstrato, que cada um vai implementar conforme bem entender, que é o render HTML. Daqui a pouco a gente chega na tela e a gente vai usar esse render HTML aqui. Então, esse é o botão shape, tá? E aí eu posso criar vários shapes de botões. Tá? Então, o mais comum, que você também já deve ter trabalhado por aí, é o retangular. Então, eu posso criar aqui rectangle button.java. Esse é o retângulo, tá? É o botão retangular. Eu vou usar o botão color aqui. E no meu construtor, eu uso o meu famoso super, tá? Lembrando que o rectangle button, ele extends button shape. Parece que está escrito errado. Cadê? Não, tá certinho. Rectangle button, botão color, super color. O que é isso? Será que a cor vai ficar super poderosa? Não, não é isso. Super é que eu estou chamando da classe superior. Se eu dar um Ctrl clique aqui, ó, ele vai chamar esse construtor da sua classe superior, que é o botão shape. Afinal de contas, rectangle button é uma classe concreta que extends button shape. Então, esse super aqui é o construtor do button shape, que atribui a cor do botão dentro dela. Quer dizer, eu sou um botão shape, só que no meu construtor eu peço a cor. Aí eu aplico o shape e aplico a cor. Tá vendo que legal? Então, assim você varia, faz a ponte entre uma coisa e a outra. Então, aqui está o meu rectangle button, extend button shape. E, finalmente, aqui o método, eu tenho que implementar o método, né, render HTML, para que fique válido. Aí é uma string, eu vou retornar essa string. Aí aqui fica da criatividade do designer. O designer tem que criar o código HTML com o style, o CSS style correspondente para que esse shape seja de um botão retangular. Então aqui no nosso exemplo eu vou ir considerando também a cor, tá? Então o background color desse botão vai ser o color get color code e eu vou passar para ele um width e um height fixos aqui e posso até usar uma border radius de 5 pixels para você ver um pequeno cantinho arredondado, mas ainda vai ser um botão retangular, tá? Porque a gente vai ter o botão elíptico, né? Então para ficar diferenciado. Então eu tenho aqui, ó, return button style background color, a color get color code, que é do botão que eu já tenho. Seja qual for o botão, eu pego a cor do código da cor. E depois aqui eu passo ó, um width 100, a largura de 100 e a altura de 50. O que vai acontecer quando eu tenho a largura de 100 e a altura de 50? Eu tenho um retângulo, né, pessoal? Ó, certo? E aí eu passo o raio da borda, que 5 pixels. Ou seja, isso fica um botão retangular aí com um pouco de arredondamento na borda. Vou dar o label dele retangular. Claro que no futuro a gente pode passar um label aí, fica para você como desafio. Eu vou chamar um label fixo de retangular, que já satisfaz aqui o nosso exemplo. Pronto, dessa forma eu tenho o botão retangular. Então aí eu também posso criar o botão circular. Tá?
como é que faz? Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse Rectangle Button aqui, para você perceber o processo, que é muito parecido. Ó. E agora eu vou chamar de o quê? Circle Button. Aqui, ó. Eu vou aproveitar esse código aqui. Claro que agora ele tem um novo nome, rename type to Circle Button. Aqui, ó. O nome dele agora é Circle Button. Tem o mesmo código, passo o super da color para cima. E o que muda aqui é o quê? O nosso famoso HTML aqui, que eu posso, então, chamar o código correspondente de um botão circular, tá, pessoal? Um círculo, ele tem um raio, né? Ou seja, constante o raio, e é óbvio, né? Um círculo. Então, ele vai ter o width igual ao height. Então, vamos dar aí o width de 50 e o height de 50, largura e altura de 50. E aí passa um border radius de 50%, que vai dar esse efeito de círculo para ele, tá? Então, é assim que eu faço um efeito de CSS, de um círculo, tá? Então, você tem aqui background color, color code, e me passarem. O width é 50, o height é 50 e o border radius é 50%. E aí o circular. Isso vai dar um efeito de um botão circular para mim, na cor que eu passar para ele. E finalmente, ó, perceba que novamente eu posso criar uma infinidade de shapes aqui. Posso criar botão no formato de estrela, se eu quiser, se eu tivesse conhecimento de traçar uma estrela ali, um botão hexagonal, botão do jeito que eu quiser, de qualquer formato. Mas vamos criar aqui o último formato aqui, para exemplo nosso. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Esse formato aí será um botão elíptico, tá? Então, uma elipse aí para finalizar os exemplos de botões aqui, mas não, é claro que não é exaustivo, né? Longe disso, mas fica mais didático. Elliptical button, tá vendo ele aqui? E a gente vai colocar aqui, ó, onde era, eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V, tem que mudar agora para elliptical. E aqui o código de elipse. Como é que é o código de elipse? Ele é um width, uma largura de 100, por exemplo, uma altura de 50, que até agora parece com retângulo, mas vai mudar o quê? Aquela border radius vai ser bem agressiva, que vai dar então a característica de elipse, tá? Porque se for pequenininha, igual no retângulo, fica um botão retangular, a gente vai ver a diferença. Deixa eu colocar aqui o código. Então você tem aqui, ó, a largura de 100, a altura de 50 e 25 pixels de raio, e vai ter um efeito elíptico aí então. Bom, vamos testar isso e a gente cria uma tela, né? Nós precisamos de uma tela. Aqui a gente tem o nome de resource. Eu vou colocar ele aqui em bridge, no file, button resource.java. Vai ficar aqui, irmão, né? Só ver o errinho que está acontecendo aqui no nosso elíptico. Tá faltando fechar uma chave aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Acho que foi. Button Resource. Está aqui o nosso Button Resource. Ele vai usar o quê? Color e Shape. Então, já deixo aqui em cima. Vai usar os nossos imports de REST API, GET, PATH, Query Param, Media Type, Response, essas coisas. Já deixo aqui também. E o Button Resource, que eu vou chamar de um path aqui de button. Tá? Pode ser botão em português, ou em inglês aqui também, para garantir aí um entendimento aí dos futuros empregadores ou oportunidades de network americanos, ou com países que têm o inglês como língua padrão, né, de comunicação, de relação comercial. Então, bar button. E aqui eu vou criar, então, as funções de renderização. Vamos criar aqui a função de renderização. Vou chamar de render button, tá? Render button, renderizar botão. Tá aqui, ó. Public response, render button, passa color para ele, passa o shape para ele, e aqui ele fecha a chave aqui. Então ele vai renderizar o botão aqui. Então eu posso criar aqui o código de renderização. Botão color que eu quero. E aí eu vou ter que pegar a instrução
que foi passada por parâmetro e transformá-la na chamada correspondente. Então, ele vai me passar uma cor aqui e eu vou chamar a classe correspondente. Switch color to lowercase, se for vermelho, olha só, botão color igual a new red color, break. Da mesma forma, pessoal, se for amarelo, então eu declaro o botão amarelo aqui. Case amarelo, cria-se então um botão amarelo. E case azul, cria-se um botão azul. Entende? Professor, não está ficando muito grande esse código? Se eu tiver um monte de cor, vai precisar criar várias aqui cases? Vai precisar. Mas fica organizado, ó. Fica bem claro aqui para os programadores o que está acontecendo. Então, essa facilidade para trabalho em equipe vale a pena você obter. E no final você cria um default. O que é isso? Caso ele tenha enviado um tipo desconhecido, você diz, ó, não aceita esse tipo aqui. Response status, entry, cor inválida, build e tal. E já retorna isso e pronto, já emite aqui essa característica, né? Aqui é um switch, tem que fechar o switch aqui embaixo. Fechamos o switch. Depois que eu apliquei o switch da cor, eu vou criar agora um outro para o shape. Tá vendo? Eu criei a cor aqui, depois eu vou criar o shape, e a ponte está sendo construída entre um e outro, tá? Então agora eu vou fazer também um switch, porque eu tenho aqui o shape aqui que foi obtido, certo? E eu vou obter esse shape aqui. Switch shape to lowercase, se for retangular eu crio o meu botão shape retangular. Se for circular, você já sabe aqui, mesma coisa. Agora eu crio o meu circle button. Se for elíptico, eu crio o meu elliptical button. Aqui. E assim vai. Se tiver outros formatos, ele cria e coloca por aqui. Finalmente, se não tiver nada, se ele nada que tiver coberto, ele dá a resposta padrão. Olha, eu não conheço esse formato, essa forma inválida, não vou poder renderizar esse botão que você está me pedindo. Então tá, ele pegou um, pegou outro. Agora veja que legal que o botão shape recebe new rectangle button e eu passo como parâmetro a cor do botão, button color. Sempre passo a cor do botão aqui, quer dizer, vai variar o shape e vai variar a cor. Essa que é a beleza do padrão que liga uma coisa na outra. Finalmente, ele gera o HTML, ele está até reclamando aqui, né, na função aqui, porque não retornou nada ainda. Ele vai criar aqui, então, ó, a resposta HTML, body, style, display, flex, papapá, cria um bodyzinho aqui e chama o botão shape render HTML. Lembra que o botão shape já tem dentro de si a responsabilidade da button color, ele vai informar a button color dentro dele também. Finalmente, eu pego e retorno isso aqui para a tela, return response.ok, HTML, media type, text, tal, e retorno tudo isso aqui. Fecho uma chave aqui, que é a chave do render aqui. Tem um switch aqui, outro switch aqui. E o render seria esse cara. Aí aqui é da classe. Acho que funcionou, então. Então tá. Vamos lá. Localhost 8080. Chamou aqui o método. Olha aqui, ó. Notificar e tem botão aqui, ó. Deixa eu clicar nesse botão aqui e ver o que ele me retorna. Deu um erro aqui, tal. Porque color é nula, né? Não trabalhei com color nula, né, gente? Nós vamos colocar alguma coisa aqui. Color igual a vermelho. E shape igual a retangular. Enter. Aqui está meu botão, pessoal. Ó, um botão vermelho retangular. Professor, eu quero um botão amarelo retangular. Amarelo retangular. Oh, que maravilha, hein? Professor, eu quero um botão amarelo elíptico. Elíptico. Olha só o nosso botão elíptico.
Ah, eu quero um botão amarelo circular. Circular. Opa, forma inválida. Por quê, pessoal? Porque olha só o erro aqui, ó. Cricular, digitei errado. Cricular não existe. Ele não conhece. Circular. Agora sim, ó, o botão amarelo circular. Aqui é? O label está escapando aqui para o lado, mas isso é uma outra dificuldade, um outro desafio para você resolver aí quando você fizer o projeto. Então, mas é um botão circular, pessoal. Olha que legal. E da mesma forma eu posso vermelho aqui, ó, vermelho circular. Tá vendo? Eu estou alterando cor e formato. E ele já faz a ponte entre eles. Esse padrão de projeto de ponte é bem útil nesse sentido aí. Então já temos aí o nosso segundo exemplo voltado para projeto web aí no Quarkus, o nosso amigo Bridge nos ajudando aí no desenvolvimento web Java com Quarkus, pessoal. Que legal, que legal, que legal. Finalmente, vamos para o último exemplo desse vídeo, que é o Composite, tá? Que trabalha, a missão dele é trabalhar objetos em árvore. Tá? Vou pegar ele aqui, botar ele para cá. Aqui está ele, Composite, também conhecido como árvore de objetos, Object Tree. Composite é um padrão de projeto estrutural, permite que você componha objetos em estruturas de árvores. Então, trabalhe com essas estruturas como se elas fossem objetos individuais. Tá? Então, é isso, pessoal. Então, eu tenho aí, ó, aqui o exemplo dele aqui é um pedido complexo, cheio de subpedidos, e ele consegue exibir. Geralmente, aqueles tree views, visualizações em árvore. Tá? No caso aqui, o exemplo que nós vamos fazer é um exemplo de árvore que vai mostrar as pastas do projeto, né? Até um programa de listagem das pastas do projeto web que eu estou rodando em localhost ali. Até tem que tomar cuidado, porque isso expõe os arquivos que tem dentro do seu file system, então pode ser algum threat de segurança, mas o nosso objetivo é didático. Nosso objetivo é listar as pastas e arquivos que tem dentro do nosso projeto Java e mostrar na tela em HTML, usando aquelas listas, né, ou alguma coisa nesse sentido. Bom, vamos lá. Crio uma pasta aqui, Composite, né? Adapter, Bridge, deixa eu fechar os outros aqui. Muito obrigado aí pela participação dos outros. Fechar tudo aqui, criar uma nova pastinha, nova folder, chamar de Composite. E aqui na Composite a gente trabalha, então, o que a gente precisar. Vão ter comandos de sistema operacional para listagem de arquivos. Mas faz parte mesmo, né? Tá, então vamos criar aqui um elemento folha, um elemento que pode se autoconectar, né? Alguma coisa nesse sentido. Aqui nós temos dois tipos padrões de componente. Aqui nós temos o file, que é o arquivo, e o directory, que é a pasta. Então eu tenho isso. Se for pasta, eu mostro ela, entro dentro dela e mostro o que tem dentro. Dentro tem arquivos e pastas. Eu mostro os arquivos e se tiver pasta, eu mostro ela e entro dentro dela. E vou mostrando assim recursivamente. E assim no final tem esse efeito de pasta. É ótimo para listar trivials, para listar relação pai, filho, neto, né? Bisavô, bisneto, coisas do tipo, tá? Um exemplo clássico, todo mundo da área de TI acaba tendo contato já, é o File System, sistema de arquivos. Então, o nosso exemplo será baseado nisso. Tá? Então, aqui eu crio uma interface aqui de componente de sistema de arquivos, chama de File System Component, e é o átomo do meu negócio. Tá? E ele vai ser o quê? Uma interface File System Component e tem a string render HTML e o int de indente.
Isso aqui é a indentação. Conforme onde estiver na árvore, vai indentando para a direita. E aí equivale ao efeito de tree view, visualização em árvore, indentando para a direita. Como se fosse um código-fonte também, né? Se você programa aí em linguagens como Python ou outras, ou usa bastante indentação, você vai ver que quanto mais indentado à direita, mais hierarquizado vai ser o código em relação aos seus superiores. Vai ser mais hierarquizado. Quanto mais à direita, mais filho ele é, mais filho de filho de filho ele vai ser. Então vamos lá, começa com essa interface aqui. E aí, qual o primeiro componente que a gente tem? É um arquivo. Então eu crio aqui o file. Não confundir com o file do Java.io, que é outra coisa, né? Mas aqui é o meu composite file. Então o Java consegue separar bastante essa nomenclatura, basta usar o sobrenome dele, né? É uma das vantagens. Então, Public Class File implementa File System Component, tá? Então, que é o File System Component que eu criei aqui embaixo. E cria isso aí, não pode confundir uma coisa com a outra. Então, adicionar métodos não implementados. Enfim, ainda não. Criar aqui o name, que é o name do arquivo. O construtor, que você passa o nome do arquivo, tá aqui o nome do arquivo. E o render HTML, que eu vou precisar para usar na minha view, para visualizar como vai ficar. Render HTML vai retornar aqui um li/li e o nome do arquivo. E aqui esse repeat indent aqui, ó, essa função repeat, ó, o que ela faz? Ela conta o número de tempo de vezes para repetir e acaba concatenando n vezes a indentação. E isso ajuda a fazer aquele efeito de indentação à direita que vai dar o efeito de árvore. Tá? Então isso vai nos ajudar nesse aspecto. Então eu já tenho o File System Component, que é uma interface, o File, que é uma implementação da interface, do File System Component, que é um arquivo, e agora falta o diretório, que é uma outra também implementação. Tá? Vamos criar ele aqui, Directory, ou poderia ser Folder também, né? Você poderia escolher o nome pasta ou arquivo, né? Directory.java. E aqui ele vai ter o poder, então, de adicionar dentro dele elementos, tá? Porque é uma pasta. A pasta possui esse poder de adicionar filhos, subpastas ou arquivos. Tá? Então, o padrão aqui ele dá essa possibilidade. Então, aqui na classe de Directory, eu tenho o método add, que eu posso adicionar dentro dele outro diretório ou arquivo. Tá? Então, eu vou mexer com listas aqui. Eu já incluo aqui o import para Java Util ArrayList e Java Util List. E a gente começa a trabalhar com o nosso Public Class Directory Implements File System Component. Então, o primeiro File System Component é o file, nós já fizemos, e agora tem um Directory que vai trabalhar também com isso. O diretório tem um nome também, Private String Name, e ele tem os filhos, é a diferença do file. O file só tem um nome. O Directory tem filhos. Se tiver vazio, quer dizer que não tem nenhum. Tem pastas vazias também. Mas ele vai ter aqui, Children New Array List, que são os filhos. Tá? O construtor dele é padrãozão, você dá o nome para ele aqui, ó, ele distribui o nome. E a função add, que é uma função própria do diretório. Você vai adicionar dentro dele um File System Component. Quem que implementa File System Component? Dois elementos, duas classes. O arquivo e a pasta. Arquivo chama File e pasta chama Directory. São esses dois. Então eu posso inserir dentro dele outro componente que pode ser uma pasta ou um arquivo. Então eu dou o nome File System Component. E ele adiciona nas crianças dele aqui, ó, Children add, esse componente. Tá? E ele vai ter o render HTML dele aqui, ó, assim, ó, o file simplesmente mostra o nome do arquivo. Mas o render HTML do diretório é um pouco diferente, ele tem um pouco mais de robustez. Cadê ele aqui? Override, public string render HTML. Tem uma certa lógica de indentação. Podemos criar aqui o string builder. E aí a gente começa, primeiro adiciona o nome, primeira coisa.
HTML append, dá o repeat indentação esperto aqui nosso, append li, append name, append barra li, então adicionou o nome, e aí adiciona dentro dele os filhos. Os filhos é uma sublista, concorda? Então vamos colocar aqui lista não ordenada, tá? Coloca uma lista não ordenada, vou até fechar ela aqui embaixo, ó. Repeat indent, append u e barra u, e aqui no meio os elementos dessa lista não ordenada, que eu posso usar um for, um laço de repetição, for file system component children, e HTML append child render HTML ident, mais 4 aqui para dar um pouquinho mais para a direita, certo? Depois que eu adicionei tudo isso, aí eu retorno o string em HTML. Então aqui é um raciocínio usando indentação, usando listas ordenadas, não ordenadas. Aqui é não ordenada, que é o L, unordered list, e list items, tá? Então você adiciona aí esse desenho aí. Então eu tenho o meu file system component, resumindo novamente, o file, que é um file system component, simples, só tem um nome, e o directory, que é um file system component, que tem o quê? Tem os arquivos e as pastas. Dentro dele tem que são children. Tudo isso é file system component. Ele pode se conter um tipo dele mesmo. Por isso que ele se torna pai. Ele contém um tipo, uma classe que é igual a ele, né, de file system. Pode ser diretório ou filho, que é diferente, file. Arquivo é diferente, mas diretório é igual, é a mesma classe. E ele tem essa capacidade de conter elementos desse seu tipo. Tá? Então essa é a característica. Tá. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ter que pegar e conectar isso aqui com a vida real. O que é a vida real? A vida real é você acessar o file system do teu computador, no caso o Java aqui vai acessar o file system do diretório onde o programa está sendo executado. No caso é o projeto Java aqui, ó, que a gente já pode ver aqui, ó, que tem pasta Docker, pasta Java BR padrões projeto, pasta Adapter, Bridge, todos os nossos códigos fontes aqui, ó, tem resources, tem target, classes, ó, tem várias pastas aqui, ó, que legal. MVW, POM, .xml, né, nossas extensões aqui instaladas, ó, todas elas que estão em uso. Mas ele não vai listar o conteúdo dos arquivos, tá? Porque a gente não fez esse código aqui. A nossa proposta aqui é listar os arquivos. Então eu vou precisar, como é que eu vou fazer isso? É a vida real, porque até agora eu tenho só a representação. Eu preciso de alguém que vá lá e colete faça um dir, né, ali dentro, e carregue o sistema de arquivos daquela pasta e jogue para dentro dessa representação nossa. É o que está faltando agora. Composite. Então cria-se aqui um arquivo do tipo file system loader.java, tá? Então VA ficou maiúsculo. Pronto. E esse cara aqui, ele vai carregar do código-fonte das pastas, dos arquivos, e vai jogar no que a gente precisa. Tá? Então, vai ter uma função carregar estrutura de diretórios, load directory structure, e aí a gente vai lá no arquivo. E aí eu vou precisar do file do Java, do I.O. Então, java.io.file dir, new java I.O. file path, que é o path que eu estou passando aqui. Daí ele vai ler todos os diretórios e vai retornar para mim. Tá? Então essa função aqui é uma função de leitura de diretórios. Vou fechar aqui. Ele lê os conteúdos. Tá? Ele acaba lendo aqui o que ele precisa. The contents. Está reclamando de alguma coisa aqui. Ele está reclamando aqui. Deixa eu ver. É o load contents que ele carrega. O load contents está aqui embaixo, precisa carregar o conteúdo do arquivo. E aí aqui faz um for, que ele está dizendo que não, é um código autogerado, mas eu vou querer um for aqui, onde eu varro todos os arquivos desse diretório. E o que acontece? Se for diretório, eu faço uma recursividade. Porque o diretório pode ter subdiretórios e arquivos. Se for arquivo, eu só adiciono. Se for diretório, eu adiciono
e listo os filhos e adiciono. E essa listagem e adicionamento também, por sua vez, vai chamar novamente. Se for diretório, ele lista e adiciona. E assim ele vai abrindo, 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 colapsando, né? Ele vai expandindo a árvore, melhor dizendo, até chegar na folha, lá no fim. Tá? Então, esse é um raciocínio recursivo. Então, aqui dentro desse for, vai ter o if. Se esse file for diretório, ele faz alguma coisa. Se não, ele faz outra. Deixa eu colocar essa. Que coisa seria essa? Se não for diretório, significa que é arquivo. Eu simplesmente pego o meu directory e adiciono o meu novo file com o getName dele. E esse getName aqui já é um arquivo de file system, tá? Bom, e se for diretório? Se for diretório, eu crio um diretório aqui. Ele não está reconhecendo ainda, mas vai reconhecer. Cadê? Padrões de projeto composite, vai estar aqui dentro. Vamos, e adiciona esse subdiretório e ele chama o load contents. Ele se auto-chama. Ele chama a mesma função aqui, ó, load contents, que é uma função recursiva, tá bom? Então aqui ele carrega tudo. Tá reclamando de um ADD aqui, deixa eu ver. Não sei por que está reclamando desse ADD. File System Loader. Ah, é só. Ah, porque. Ah, tá faltando aqui um S maiúsculo. S maiúsculo, pessoal. Aqui, ó. File System Loader. Agora sim. Agora sim. Então, pessoal, olha só. Eu tenho File System Component, eu tenho File, que é um File System Component, eu tenho Directory, que é outro File System Component, e aí eu pego o meu File System Loader, que é o código que vai acessar o meu File System real e vai adicionar ele já fazendo uso, né, dessa estrutura minha de File System Component, File e Directory e adiciona aí dentro, e popula, carrega. Daí agora só falta criar uma tela para mostrar, que seria um resource, chamar de File System Resources para a gente poder ver o resultado dessa execução. Como ele é REST API aqui, eu vou criar aqui, vou colocar nossos importes de REST API. E aí eu posso criar um path aqui, pode ser file system, pode ser listar, dir, alguma coisa. File system resource, e eu vou ter o meu get aqui dentro. Response render file system, renderizar o meu sistema de arquivos, e ele vai listar isso aí para mim. Ele vai renderizar a pasta onde estiver executando. Qual é o nome dela? User.dir. Tá? Já estou revelando para vocês. Então, string, ó, onde é o meu root? O root do meu projeto. System get property key user.dir, tá? Que é o meu diretório raiz de onde ele está sendo executado. E aí eu pego isso aí e chamo o file system loader load directory structure. E ele vai carregar essa estrutura de objetos. Tá? Depois que ele carregou, eu simplesmente jogo na tela. Ele vai ter a função de renderizar, jogo no HTML aqui, ó, estrutura de pastas e arquivos, ó, root directory, ele dá um file system loader aqui, loader directory structure, não está enxergando, mas deveria. E depois eu respondo o HTML. Eu respondo aqui return response.ok, passo o HTML, me dá type text HTML, build, e passa lá para ele. Então, vamos ver aqui, cadê você? Eu mando file system loader aqui, deixa eu ver por quê. Esse cara existe. File. Cadê você? File. System. Cadê você? Era para você existir aqui, o File System Loader. Ah, esse Java com V maiúsculo, gente.
Ainda bem que eu digitei, porque o Windows tem esse problema. Eu estou no Windows aqui. Deixa eu mudar para 1, 2, 3. Olha só como eu estou resolvendo isso. Tira esse 1, 2, 3 e boto o Java novamente. Olha aí que legal. Aprende essa aí, viu, gente? O Windows, às vezes, você troca o VA maiúsculo por minúsculo, para ele é a mesma coisa, ele é como se não renomeasse, tá? E o Java é case sensitive, ele é sensível à caixa. Então você pode lidar com essa situação. Por isso que não estava achando. File System Loader, agora não reclamou mais. Carrega a estrutura de pastas naquela forma recursiva e depois dá uma renderizada aqui na tela, que é essa função de renderizar, onde ele renderiza, joga o nome do elemento, no li, depois pega um U e joga os children embaixo, e assim vai. E chama novamente render HTML com indentação. Mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Ele vai indentando enquanto tiver subdiretórios. Isso é lindo, pessoal. Isso é lindo. Vamos executar essa lindeza aqui então, né? Vamos lá. Localhost 8080 barra... Qual o nome? File System. File System Enter. Que bom que deu problema, né? Se funcionasse logo no começo, a gente já não perderia a oportunidade de aprender aqui. Vamos ver. Ele não está reconhecendo alguma coisa aqui. Vamos ver. Override. Não conhece o override, enfim. Não conhece o override do file Java. Vamos dar uma olhadinha no file Java. O file system também está reclamando. Vai o ADD, não reconheceu. Esse Java IO file aqui não precisa. Ele tem que saber que é File System Loader. Ele tem que saber que isso aí é dele mesmo aqui. Esse load content file de directory. Aqui é o segredo, pessoal. É porque aqui é a vida real. Eu tenho que carregar eu tenho que carregar isso do file system. Então é file, Java IO file. Né? É porque deu um choque aqui, porque file é o mesmo nome do Java IO file, para ler arquivos mesmo do sistema operacional. Eu estou chamando um objeto meu aqui, usando o composite, de file, que é arquivo, né? Então ele acaba tendo que diferenciar pelo sobrenome, tá? Então é Java IO file dir aqui, ó. Aí agora ele foi. Deixa eu dar uma atualizada novamente aqui, vamos ver. Tá meio reclamão aqui, mas não parece ser algo grave, não. Vamos ver. Ó, parece que agora foi. Atualizando aqui, ó, funcionando então. Olha aí que legal. Estrutura de pastas e arquivos. Tá aí, ó, Quarkus, padrões de projeto estrutural, parte 1. E olha só, todas as pastas e subpastas e arquivos. Listadinhos bonitinhos, legais, queridinhos aqui, ó. Os classes, os compilados, bytecode. Tá? Aqui os nossos códigos-fontes do nosso exemplo, o adapter, começamos nesse vídeo. Depois o bridge e o composite agora. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aproveita o código-fonte, faça o download e reutilize nos seus projetos, internalize esse tipo de estratégia. Cada um dos padrões de projetos tem o seu lugar, inclusive dentro da programação web com Quarkus, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.